Olá, eu sou o Shoteiro Guy e hoje nós faremos uma breve análise de um game que foi um dos precursores e que esteve na vanguarda da modelagem 3D nos videogames. Um game que foi portado para Nintendo 64, que fez muito sucesso na sua plataforma original, nos computadores de mesa. Eu falo de Quake, um dos pioneiros da revolução gráfica nos jogos eletrônicos, que vem com uma proposta muito clara. Um first-person shooter que aposta na sua violência gráfica, horrorizando o jogador que experiencia doses de terror em meio àquela atmosfera tenebrosa, soturna e agoniante. Depois de tudo isso, vamos conferir então. O Quake originalmente foi desenvolvido pela ID Software, mas esse port foi revisado e lançado pela Midway Games na América do Norte no fim de março de 1998. Vamos começar pela história do game. Como todos os games do gênero de época, não há cutscenes que explicam a história. No Quake serão textos que contarão partes da história no fim de cada episódio. E no manual do game continha uma introdução à história e um prelúdio. O nosso protagonista será o Ranger. Esse cidadão é enviado para instalações militares na qual o governo desenvolvia tecnologias de teletransporte, que foram chamadas de Sleepgate. Aconteceu que uma criatura de outra dimensão, que fora chamada inicialmente de Quake, no fim do game descobriremos que se trata de Noob Shigurat, ligou seu complexo sistema de teletransporte ao Sleepgate, enviando para a Terra centenas de esquadrões da morte, com o intuito de testar as capacidades marciais da humanidade. O Ranger recebe o posto de comandante da operação de contra-ataque. Em meio à sua preparação para enfrentar as tropas de invasores, ele percebe que está sozinho, que talvez seja o único sobrevivente do ataque às instalações militares. Fim. Bom, o Quake é um game antigo e bem simples. Ele nascera em uma época em que o gênero vinha se desenvolvendo e tomando formas. Mas nesta versão para Nintendo 64 foi retirado algumas coisas, como o cenário de seleção de dificuldades, o Welcome to Quake, e de episódios, enfim, tornando o jogo estritamente linear. O que eu quero dizer com isso? Não há opção como no MS-DOS de seleção de episódio. Tu começa no primeiro e termina na batalha contra o Noob Shigurat. Alguns níveis da versão original do game para DOS, neste port para Nintendo 64, foram retirados. Mas serão no total 25 níveis. Enfim, como funciona o game? O jogador explorará os cenários, combatendo os inimigos, coletando armas e chaves, encontrando áreas secretas a fim de achar a saída para os níveis, igual aos clássicos do gênero, Doom, Wolfenstein, enfim. Ao fim de cada episódio, o Ranger coletará runas, precisamente 4, que serão necessárias para o confronto final, que será contra o vilão do game já citado. O game traz a possibilidade de escolha de 4 diferentes dificuldades: o fácil, o normal, o difícil e a dificuldade pesadelo. O game não é um jogo longo, mas se o jogador conseguir zerar o game, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, na primeira jogada ele leva em torno de 6 a 7 horas, e esse número poderá cair em uma segunda jogada, drasticamente, para 3 a 4 horas. O game tem uma característica bem curiosa, que são as áreas secretas, muitas delas escondidas nos cenários. Em algumas situações eu diria que é obrigatório descobri-las, pois são essenciais para o progresso no game. Outra característica muito notável deste game, mas pouco prazerosa eu diria, é que o game ficará te pregando peças. O que eu quero dizer com isso? Tu não vai dar 2 passos em uma sala nos níveis sem que pulem em cima de ti 500 monstros querendo te fatiar em rodelinhas. Isso vai acontecer toda hora. O game é troll, e isso vai te chatear e muito, A ambientação do jogo não é vasta, e ela tem uma temática medieval.
A gente percorrerá ao longo do jogo ambientes muito similares. Em determinados níveis é até difícil fazer uma distinção de um nível para outro. Os gráficos do game são bem sujos, bem escuros, mas são legais. Inclusive nesse port de Nintendo 64 os gráficos estão melhores em relação ao game original. A iluminação nos níveis é algo que fica bem nítido, pois a cor e a intensidade das luzes de iluminação mudam frequentemente. O design artístico do game é bom. O design dos inimigos é com certeza o que haverá de melhor no quesito aspecto gráfico. O design das armas é muito tosco mesmo. O visual é bem feio, na minha opinião, que é aquela primeira nail gun que a gente coleta no primeiro nível ainda. Muito estranha, bem sem graça, quadradona. A trilha sonora deste port é diferente da versão original. Eu me refiro ao tema de intro, e também os demais temas de conclusão de episódios. Mas esse port conseguiu manter a qualidade. Os efeitos sonoros são bons, apesar de ser um misto de criação e efeitos reaproveitados de outros títulos. Agora a gente vai para a mecânica do game. O Quake deu vida a algumas mecânicas bem diferentes, na qual não existia em outros títulos da época. Por exemplo, o Rocket Jump, na qual consiste em um jogador usar uma explosão de uma granada ou de um foguete para pular mais alto, acessando áreas bloqueadas. É uma técnica muito utilizada por speedrunners. E a outra mecânica implementada foi a de derrotar chefes com mecanismos. Eu confesso que o último chefe eu acabei vencendo por sorte. Eu entrei no portal no momento exato que a esfera passava por dentro dele. Eu não sabia que isso era requisito para derrotá-lo. A movimentação do Ranger é boa. Não haverá muitas exigências em relação a isto. O problema dele é em relação ao nado. Ele não se movimenta bem debaixo da água. Os comandos de movimentação são pouco intuitivos, o que afeta um pouco a jogabilidade. Haverão poucas sessões de plataforma, mas acontece a mesma coisa que acontece no Turok. O game tem uma exigência, mas no entanto ele te dá ferramentas cegas. O que eu quero dizer com isso é que em muitas ocasiões de plataforma tu terás que contar e muito com a sorte. No game haverão alguns power-ups, que é bem característico da série Quake. O Ranger encontrará 3 tipos de coletes, que servirão para absorver o dano causado por inimigos. Uma caixa que acresce 100 pontos de vida à saúde inicial do Ranger, mas de forma diferente dos demais títulos da época. Os pontos que ultrapassam o limite de 100 de saúde serão temporários. Também teremos um anel, o Ring of Shadows, que deixa o Ranger invisível por 30 segundos. Também o pentagrama de proteção, o item de invencibilidade temporária, e o mais foda, o Quad Damage, que quadruplica o dano que as armas do Ranger irão provocar nos inimigos, também por 30 segundos. Um problema que eu considero na mecânica de combate com os inimigos é a contagem de dano. É absurdo. Haverão inimigos que provocarão 120% de dano à saúde do Ranger. É bem desbalanceado. Os inimigos serão os exércitos invasores do Nub. A gente enfrentará uma diversidade de 3 inimigos e 2 chefes. Eu vou citar aqui aqueles mais desgraçados que nós enfrentaremos. Um aviso: os inimigos do Quake são extremamente agressivos e apelões. Um deles será o Ogre, ou Ogre, como queira chamar. Ele é um inimigo que reage muito bem, tanto de longe com o apoio do seu lança-granadas, como de perto com sua motosserra. Dá muita raiva mesmo. Outro desgraçado será o Death Knight. Ele usa uma espada, ele te enxerga e vem correndo em direção de 500 tiros de 12. Não tá nem aí,
ele provoca um dano significativo também. E tem estes 3 que são os mais filha da puta do game, que serão o Fiend, parece um cachorro gigante, ele é um quadrúpede, ele pula em cima de ti e provoca um dano terrivelmente elevado. O Vor, que é uma espécie de aranha, ela joga umas bombas que perseguem o Ranger. E o Shambler, que é uma fera gigante que joga raios e agride o Ranger com suas garras, e até esmagando-o, outro inimigo bem perigoso. Também haverão soldados, um bicho que parece um fantasma, zumbis, cachorros e até peixes, enfim. E agora as armas. Inicialmente o Ranger terá à sua disposição um machado e uma escopeta calibre 12. Mas nós encontraremos outras 6 armas, que serão a 12 de cano duplo, uma espécie de metralhadora de pregos, quadradona, né? Uma super metralhadora de pregos, um lança-granadas, uma arma que será indispensável para o progresso no game. Eu aconselho que você aprenda a utilizá-la. Uma dica: o projétil dela leva um tempo para explodir, e a gente poderá estar fazendo tabelas com a granada nas paredes. E como o jogo é cheio de corredores labirínticos estreitos, a gente terá a possibilidade de fazer isso sempre. E também encontraremos um lança-foguetes e uma arma de raios, a mais poderosa do game, porém é a que tem a munição mais escassa no jogo. Os controles é aquela velha história, vai levar um tempo para se acostumar com a forma física do controle e com os comandos. O game te dá a possibilidade de customizar totalmente os comandos. Totalmente mesmo. Aleluia, né? Até que enfim. E ainda uma coisa muito importante. Sugiro que façam alterações na sensibilidade do analógico. Vai ajudar e muito. Os controles a gente irá considerar que foram bem implementados. A dificuldade do game é altíssima. E em certos pontos do game nós poderemos até considerá-la exagerada. Não tinha lembrança de que o Quake era um game tão difícil. O game consegue realizar uma proeza que até então nunca tinha presenciado. Ele consegue se manter vorazmente difícil até nas dificuldades mais fáceis. O player vai acabar jogando os níveis dezenas de vezes, e o progresso nos níveis terá relação com uma profunda assimilação da mecânica do jogo, da inteligência artificial dos inimigos, de como eles se comportam no âmbito do enfrentamento. Enfim, caminhando para as minhas considerações finais. Eu me lembro de ter jogado muito no PC o Quake. No Nintendo 64 eu joguei muito o 2, e agora pude recordar no Nintendo 64 o primeiro game da série. Confesso que passei muita raiva. Eu acredito que o jogo esteja entre os 50 melhores da biblioteca de Nintendo 64. Eu não sou entusiasta de Quake. Eu não joguei o 3, também não joguei os demais Quakes que foram lançados para as plataformas das últimas gerações de consoles. Eu dou uma nota 6 para este port de Nintendo 64. Na minha opinião, o game perde muito por ser um game que não é balanceado no aspecto dificuldade. E também tem a questão das texturas do cenário. As cores, né, muito marrom, muito verde. Incomoda um pouco, né, bem suja. Do game ser um jogo bem sujo e escuro, né, do design das armas, enfim, eu recomendo, né, vale a pena jogar o Quake. Mas na minha opinião não é um jogão, né. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com um pouco mais de Quake e até a próxima análise. Tchau e até mais. Até daqui um pouco.